O ministro Gilmar Mendes rebateu o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, sobre a criação de mandatos para membros da Suprema Corte. A reportagem é do Bruno Pinheiro. O ministro Gilmar Mendes rebateu a proposta da criação de um mandato para os ministros da Corte. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu nesta segunda-feira a abertura de uma discussão sobre o tema no Congresso depois que o presidente Lula indicara o substituto de Rosa Weber. No Twitter, Gilmar Mendes escreveu nesta terça-feira: "Sonho com as cortes constitucionais da Europa. Entretanto, o mais provável é que acorde com mais uma agência reguladora desvirtuada. Talvez seja esse o objetivo", disse o magistrado nas suas redes sociais. Em entrevista na segunda-feira, Rodrigo Pacheco defendeu a criação de mandatos para os ministros do Supremo. Hoje, o cargo é vitalício. Os membros da Corte têm a aposentadoria compulsória aos 75 anos. O tempo limite para funcionário público exercer o cargo. Os magistrados continuam usufruindo do título, o que está de acordo com as regras na Lei Orgânica da Magistratura. É chamado de ministro de ontem, de hoje e de sempre. Essa discussão já estava na agenda da oposição, mesmo na legislatura anterior. Recentemente, o ministro Flávio Dino chegou também a defender uma limitação, um tempo para o ministro da Suprema Corte. Agora o assunto está nas mãos de Rodrigo Pacheco, o presidente do Congresso Nacional. O assunto ainda vai gerar muita discussão e dividir opiniões no Senado Federal. De Brasília, o Bruno Pinheiro. Bom, vamos ouvir os nossos comentaristas sobre mais essa pendenga entre judiciário e legislativo. Ontem o decano falou e bateu duro nas redes sociais, não é, Amanda? Acho que qualquer discussão pode ser feita, qualquer discussão é válida, mas nesse momento aqui parece que há uma coisa até meio infantil, não é? Eu te provoco daqui, eu te ameaço dali, se você fizer isso eu faço aquilo. Não parece o melhor ambiente ou o melhor momento para tomar decisões tão sérias assim. Não sei o que é que você pensa. Eu acho que você resumiu bem, Colombo, e eu acho que sinaliza também para que essas medidas tão sérias assim não serão tomadas agora. Está mais no terreno das provocações, quase de uma ameaçazinha, uma briga infantil, como você colocou. Ontem eu até conversei com interlocutores do Pacheco, eu falei, poxa, mas ele tem mesmo essa... até que ponto ele vai levar adiante essa tentativa de discutir os mandatos fixos do ministro do Supremo, esse é o melhor momento? Me disseram que não, que é só uma sinalização, é como se fosse uma resposta ao Supremo, mas que é uma discussão ainda muito incipiente, embrionária. Aliás, a gente já viu essa discussão várias vezes ao longo do governo Jair Bolsonaro, em outros momentos, volta e meia tem projetos antigos, o próprio Flávio Dino, ministro da Justiça do Lula, tem um projeto que fala em estabelecer mandatos de 11 anos para ministros do Supremo. Alguns interlocutores dizem, olha, eu acho que os ministros do Supremo não achariam de todo ruim, porque passar 25, 30 anos na casa é muito tempo. Você poderia sair antes e ir para a advocacia privada, ganhar mais dinheiro. Há brincadeiras nesse sentido também entre interlocutores no Senado, mas a maioria diz que Pacheco não tem a intenção de realmente levar isso à frente. E aí colocam parte dessa responsabilidade no avanço da discussão dessa pauta de costumes. Isso foi encaminhada pela ex-presidente do Supremo, a ministra Rosa Weber, e que se aposenta agora, e principalmente por ressuscitar temas que são incômodos para essa maioria conservadora hoje no Congresso, e eles entendem que o Supremo está legislando no lugar deles, né? Chamam de legiferância. Então, essa ideia de discutir descriminalização das drogas, o voto duro, contundente da Rosa Weber em relação ao aborto, a vitória para derrubar a tese no marco temporal, todas essas discussões que eles entendem que deveriam estar no âmbito do Congresso, foram parar no Supremo Tribunal Federal, têm ressuscitado também declarações mais incisivas do próprio presidente Pacheco. Eu acho que com isso ele manda recados não só para dentro, né, para parlamentares que não vão votar nele porque ele não pode concorrer à reeleição, mas poderiam votar eventualmente em Davi Alcolumbre, que será o candidato dele provavelmente à reeleição em 2025, embora as pessoas digam, não, isso está muito longe, né? Quando você vai conversar com o senador, não, isso está muito longe agora, não está colocado, mas se a gente já fala de 26, por que não falaria de 2025? E outros dizem também que é uma sinalização
sinalização para uma eventual candidatura do Pacheco, por exemplo, ao governo de Minas Gerais. Acaba o mandato dele para Senado, ele pode sair, quiçá, para o governo de Minas Gerais. E são questões que calam fundo aí na sociedade brasileira. Agora, Dantas, para além da picuinha que acontece, e você pode falar sobre isso também, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse alerta feito na postagem que o Rafa citou agora, do Gilmar Mendes, em que ele falou sobre a possibilidade de loteamento de vagas no STF com uma fixação desses mandatos, principalmente se esses mandatos dos ministros coincidirem com mandatos do presidente da República que os indica para a Suprema Corte. Há esse risco ou não? Bom, Lívia, de alguma maneira isso já acontece. A indicação é feita pelo presidente da República da ocasião, né? E normalmente, como esse indicado passa por uma sabatina que nada mais é do que carimbar a decisão do presidente, o que nós temos é sempre o desejo do presidente sendo realizado na prática, né? Agora, se o ministro vai ter uma conduta eleitoral partidária, né, ali, política, ideológica, ou se vai se deixar conduzir apenas pelo texto constitucional, aí cabe a cada um. Eu acho que essa discussão é uma discussão que, naturalmente, ela reflete hoje, neste momento, ela está refletindo uma pressão dos próprios senadores. O Rodrigo Pacheco, ele como presidente do Senado, ele é uma espécie de porta-voz dos senadores. Ele não emite opinião sem estar respaldado. Ele não emite opinião, normalmente, ele não emite opinião pessoal. Ele não compra essas brigas institucionais por vontade própria. Ele está comprando uma briga institucional justamente porque esse é o pensamento e o sentimento dos demais senadores que, naturalmente, estão vendo nessa pauta de enfrentamento uma necessidade, né, visto que o Supremo vem se miscuindo e vem atropelando, usurpando, como eles mesmos dizem, competências que são do Legislativo, e também por um objetivo eleitoral. Naturalmente, eles sabem que hoje esse contraponto com o Judiciário, com o Supremo especialmente, rende votos porque o sentimento majoritário da população é o de decepção em relação ao Judiciário, à Justiça brasileira. Esse é o sentimento majoritário, infelizmente. O que acontece com essa discussão? E aí o debate é importante. Mandato para ministro do Supremo eu não acho adequado, não. Eu acho que o ministro precisa ter idade mínima para entrar no Supremo. Eu acho que o Supremo ele precisa ser entendido e visto como assim, o topo de uma carreira que seja brilhante do ponto de vista jurídico, né, de qualquer jurista, que já tenha, esse profissional já tenha alcançado do ponto de vista técnico, pessoal e até financeiro o que ele desejou, o que é possível, para que ele entenda o Supremo justamente como ali esse lugar que ele vai usar aquilo que ele aprendeu a vida inteira, a visão dele para poder exercer esse cargo. Então não acho que tem que ter uma idade mínima, acho que você tem que discutir melhor as restrições e o cumprimento do que está na LOMAN, impedindo justamente que o ministro emita opinião política, antecipe voto e participe do debate público do ponto de vista político. Acho que é preciso restringir certas atuações, como a própria ex-ministra agora Rosa Weber chegou a propor no CNJ em relação à participação de ministros em eventos financiados por empresas que têm interesse no Supremo. Eu acho que essa é a verdadeira discussão que precisa ser travada.